Salve, salve galera da NFL, estamos aqui para falar de Super Bowl 59, vitória do Philadelphia Eagles 40-22, um massacre, um atropelo, um Super Bowls com mais dominância que eu vi dos últimos, assim, desde que eu assisto, desde 2011, tá? E apesar do placar de 40-22, apesar do Kansas City ter ali marcado 16 pontos no último quarto, ter marcado 20 pontos no segundo tempo, a verdade é que, cara, dos 5 minutos em diante, quando o Kansas City alcançou ali seus dois touchdowns com o Ort e depois com o DeAndre Hopkins, também as conversões ali que alcançaram, já era garbage time, já era o momento do jogo, que o jogo já estava decidido. O time dos Eagles praticamente estava comemorando desde os 7 minutos. A torcida dos Chiefs já estava parabenizando a equipe por ter lutado, né, por tudo que essa equipe que é a dinastia atual da NFL tinha feito na temporada, já aceitando meio que a derrota. E a gente vai falar um pouco do jogo, a gente falou alguma coisa no primeiro tempo hoje, a gente vai falar hoje especificamente sobre tudo que aconteceu nesse jogo, nessa partidaça entre Kansas City Chiefs e Philadelphia Eagles. Bom, de imediato, né, vou falar, já vou ser bem claro, pra mim, os Eagles, eles souberam jogar a partida. Eu falei durante a semana que era uma preocupação essa nova linha ofensiva com o Tooney, essa nova formação da proteção ao quarterback. A gente sabe o quanto isso é importante, né? A gente sabe a dificuldade que é você proteger seu quarterback atualmente, na atual era, né? E a gente já viu o Patrick Mahomes ter dificuldade em outros momentos, você adaptar um guard, mesmo que seja um Tooney, um jogador experiente, um disquadro, tetracampeão do Super Bowl, que já protegeu o Brady, já protegeu o próprio Mahomes e outros Super Bowls. Só que dessa vez, cara, a defesa dos Eagles, que não é uma defesa de 70 sacks como foi naquele Super Bowl 53, mas é uma defesa que nesse playoff tinha jogado um alto nível, jogou novamente. Foram duas interceptações, um fumble, uma pick six, né, do Cooper Dean, fora as pressões. E como eu disse também num das minhas análises, você tem que fazer o que fizeram com o Patrick Mahomes no Super Bowl que ele perdeu o Tampa Bay Buccaneers, né? Obrigar o Mahomes a correr, né? O Mahomes às vezes ganha já, às vezes consegue first down, porque ele é incrível. Um baita jogador, você não vai conseguir anular ele completamente na partida, mas fazer o Patrick Mahomes às vezes correr muito para um lado, para o outro, com uma barata tonta, perder alvos livres, né? E ontem foi um dia que especificamente tudo deu errado, né? O DeAndre Hopkins, por exemplo, dropa uma bola que, cara, é um jogador do nível dele, por mais que não esteja no seu melhor momento da sua carreira, não poder dropar aquele passe, ainda mais no momento que estava da partida ainda no primeiro tempo, e de repente o first down, poderia dar uma animada na equipe. Travis Kelce tem um drop no primeiro tempo também. Hunt e Isaiah Pacheco nulos, cara. E assim, uma crítica à comissão técnica ofensiva dos Chiefs, né, que praticamente abandonou o jogo corrido desde o início do jogo, tá? Eu sei que, por exemplo, assim, o Karen Hunt e o Isaiah Pacheco não são jogadores espetaculares, mas eu achei que o Andy Reid e a comissão técnica abandonaram muito o jogo corrido logo de imediato, né? Quando você pega as estatísticas no quesito jogo corrido, por exemplo, já das corridas dos Chiefs foram 49, né, contra 135. Mas quando você bota aí as tentativas de corrida, menos ainda, entendeu? É menos ainda. É uma questão assim de tentar impor o ataque, né? Vamos botar aqui as corridas do time foram 4 corridas com o Mahomes para 25 jardas, 3 do Karen Hunt para 9, uma do Chopper para 8 e 3 do Isaiah Pacheco para 7. 3, 6, 7, 11 tentativas de corrida para 32 tentativas de passe. O time tem poucos snaps, pouco first down. Eu entendo que às vezes você pode ter começado um pouquinho mal e ali já ter tido meio que já colocar o jogo na lateral uma vez que você estava vantagem muito grande. Mas desde a primeira posse eu vi os Chiefs meio que já mantendo para 3 passes direto, né? Tentando aí não fazendo o que os Chiefs fazem, né? Querem ser criativos, umas vezes ali fazer um reverse, né? Quando a gente fala assim, tentar correr mais com a bola, não é só pegar a bola, dar pro running back e mandar ele correr entre os guards, não. Às vezes você tem uma criatividade, obviamente, pensar numa jogada diferente, né? Então você pode ser criativo, né? Ter outras opções de jogo corrido, um reverse com o Ont, um reverse com o Denver Holmes, que é um jogador inteligente, um jogador rápido também, um reverse com Hollywood Brown, né? Aquela flick, né? O running back finge que vai correr, joga a bola para trás pro quarterback. Às vezes até uma maneira de tentar dar um pouco mais de tempo para fazer a leitura. Então acho que faltou criatividade ao ataque com os Chiefs. E eu achei também um pouco, né? Lógico que não é uma soberba, mas uma coisa que falou aqui a respeito do tush push.
que os Chiefs acreditavam estar preparados por eles conseguirem parar, né, muito o entre aspas, o touch push do Buffalo Bills. O que são jogadas diferentes, tá? Josh Allen, Lamar Jackson e Jalen Hurts são jogadores que sabem correr com a bola, assim como Patrick Mahomes e tantos outros quarterbacks. Mas o Josh Allen é um cara que corre especificamente na força, né? Especificamente na força. O Lamar Jackson é um cara que corre meio saco Barkley, assim, a base do talento. Ele é muito rápido e muito ágil. E já os Eagles é um time que, entre aspas, corre, né, entre os tackles, corre nos momentos certos. Então é um time que tem um jogo corrido que não é pelo talento do Jalen Hurts que as corridas são boas. Obviamente o talento dele ajuda. Se fosse um Tom Brady correndo com a bola, por exemplo, não funcionaria no ataque dos Eagles, nesse atual ataque. Obviamente teriam que fazer um novo mecanismo. Mas ele aí, por exemplo, o touch push é literalmente uma linha ofensiva muito forte, jogadores muito fortes, né, jogadores muito pesados, né, uma força bruta muito grande que empurram os jogadores adversários e ele vai junto. Ele é um cara muito forte, então ele aguenta também essa pressão que os outros jogadores fazem para ele conseguir essa jada. Talvez um outro quarterback não conseguiria manter-se ali firme no objetivo ali de conseguir o first down, no caso dele até alguns touchdowns. E vamos falar assim, defensivamente, as duas defesas, na minha opinião, tiveram uma partida decentemente. Acho que a defesa dos Eagles foi impecável, fator fundamental para esse Super Bowl, responsável por pelo menos metade desses pontos, com toda certeza. E do outro lado teve uma defesa muito boa também, que gerou turnovers e que não foram capitalizados, né? Gerou também turnovers em downs, gerou ali terceiras descidas difíceis, que forçou o field goals, né? Os Chiefs poderiam ter vencido esse jogo por mais, se não fosse essa defesa forçando alguns field goals dentro da linha de red zone, ou próximo à linha de red zone, né? E já o ataque dos Chiefs, assim, de tudo que aconteceu nesse Super Bowl, o ataque dos Chiefs é a pior coisa, porque DeAndre Hopkins, Hollywood Brown, Juju Smith-Schuster, a linha ofensiva, Patrick Mahomes, Travis Kelce, e os dois linebackers não salva literalmente ninguém. Ninguém jogou bem. Assim, se for pra salvar alguém, o Watt fez um excelente jogo com 2 touchdowns, não sei quantas, cento e poucas jardas. Mas, falando português, claro, não se for pra pena nenhuma. Porque, por mais que ele tenha feito um grande jogo, um dos touchdowns dele foi, né, o Watt, ele teve 157 jardas, tá? 8 recepções, 2 touchdowns, 19,6 jardas de média. Excelente pra ele, um cara novo, acho que tem tudo pra ter um grande futuro nos Chiefs. Provavelmente os Chiefs vencerão o Super Bowl em algum outro momento, então ele será campeão, né, de um Super Bowl também. Que tem um Patrick Mahomes lançando a bola pra ele, então tá bem tranquilo aí com o seu contrato de calor aí, pelo menos mais 4 temporadas. Ele é muito bom, talvez seja a única coisa boa assim desse ataque, mas ele já era a única coisa boa desse ataque, né? A gente veio reclamando de muitos tempos, muito antes aí, de várias outras coisas. E os Eagles fizeram basicamente não que eu seja um gênio, tá? Muita gente você também fez esse comentário, mas só trazendo aqui pra análise feita dentro da nossa comunidade aqui. Que os Eagles precisavam pressionar o quarterback com menos pessoas e proteger tipo assim, a análise que eu fiz na verdade foi o inverso, né? Eu falei bem assim que a secundária dos Eagles tinha talento para marcar individualmente os Chiefs, né, os recebedores dos Chiefs, de repente botar até uma marcação dupla no Travis Kelce, se pressionar ali com de repente 6, 7 jogadores, com 8 jogadores em alguns momentos. O que aconteceu foi que os Eagles conseguiram pressionar com 4 jogadores, ou seja, eles pressionaram o quarterback com 4 jogadores, os wide receivers dos Chiefs foram praticamente anulados, então ficou muita gente para cobrir as rotas, entre aspas, né, de improviso dos Chiefs, para cobrir as corridas do Mahomes. Então, assim, foram muitas coisas, né, cara, muitas coisas que deram certo para os Eagles, né, por competência e também por ocasionalidade. Graças a Deus, nenhum erro crasso da arbitragem, nada para prejudicar. Os Chiefs cometeram muitas faltas foram marcados. Uma falta só que não foi marcada, um fumble no final do jogo ali, mas não é nada ali que interferiu no resultado da partida, não. Do lado dos Eagles, que partida do Jalen Hurts se colocando aí, como eu sempre digo, se colocando no patamar de quarterback elite da NFL, né? Já era, na minha opinião, entre os elites, né? Porque para mim o Patrick Mahomes está uma prateleira acima de todos os outros quarterbacks. Tem os elites ali, né? Joe Burrow, Lamar Jackson, Josh Allen, e eu colocava já o Jalen Hurts entre esses 4, né? Tem gente que bota o John Shepard também, eu não boto um pouco mais abaixo, porque eu acho que ele não vence jogos suficiente para isso.
Matt Stafford também pode ser colocado nesse quarterback elite aí. Bons quarterbacks, né? Ali você pode botar Brock Purdy, você pode botar Justin Herbert, você pode botar, por exemplo, um Matt Stafford, né? Ali vai pela sua análise. O Jordan Love, acho que você pode colocar, né, nessa situação também, o Jared Goff. Porque aí você bota ali, tem uma prateleira, tem uns que são muito bons, tem uns que são menos melhores. Assim que não era prateleira de elite, também tem. Mas ele se bota num hall que tem poucos atualmente, né? De campeões, né? A gente sabe que a gente tem o Russell Wilson, a gente tem o Aaron Rodgers, foram campeões, temos que respeitar a sua história, mas jogadores já mais passados, né? Já não estão no melhor da sua forma. Ed Stefano também acho que já não está no melhor da sua forma, está se caminhando já para a aposentadoria. Estamos falando do cara que está no início de carreira ainda, praticamente quinto ano dele, né? Na NFL, né? Então o Jalen Hurts tem muito futuro pela frente, é um cara que bateu de frente com o Patrick Mahomes nos 2 Super Bowls, deveria ter ganho os 2 Super Bowls, verdade seja dito, né? Por isso quando você enfrenta uma franquia como essa contra o Kansas Chiefs, eu até falei no intervalo, né? Você tem que colocar o pé firme novamente, né? Colocar mesma intensidade que teve no primeiro tempo, não pode abaixar a bola, porque se você vacilar em algum momento do jogo, os Chiefs podem voltar para essa partida, eles não vacilaram, né? Ficaram com o pé em cima e foram largar a partida mesmo só no final do jogo, mas aí já não tinha muito com o que o Kansas City fazia, ainda assim conseguiu marcar bons pontos ali, que eu acho que não marcaria se a defesa dos Eagles jogasse na intensidade que jogou no primeiro tempo. E é uma brincadeira assim, até uma coisa até irônica, né? O primeiro jogo dos Eagles aí foi no Brasil, né? Então ele jogou no Brasil, venceu, vai ser campeão, né? Estatística prova, continua de um. E assim, uma curiosidade que durante a temporada e durante esses playoffs, que durante a temporada eu achava que os Eagles, em muitos momentos, abandonavam o jogo, relaxavam demais. Faltava um pouquinho de sangue nos olhos dos Eagles. Foi assim contra os Packers, poderia ter ganho de muito mais. Foi assim contra os Rams, poderia ter ganho de muito mais. Contra os Commanders não jogou com esse sangue nos olhos e meteu ali 55 pontos, né? E ontem, com esse sangue nos olhos, estava metendo ali uns 34-6, né? Então acho que até por isso que os Eagles não jogou a temporada toda com esse sangue nos olhos, porque não precisava. Né? É mais fácil falar agora que você viu o final, a história já pronta, né? Mas a gente cobrava essa intensidade porque a gente sabe dessa capacidade que os Eagles tinham, como foi mostrado ontem, né? Em alguns momentos deixou muito a desejar, isso coloca dúvidas, né? Porque a gente sempre trabalha na análise em cima do que você está vendo, no geral, né? Claro, trazendo uma outra perspectiva sua, né? Da sua linha de raciocínio. E o que eu cobrava um pouco deles nesses 2 primeiros jogos, eles demonstraram contra o Commanders, demonstraram nesse jogo, né? Que é você ser intenso, é você fazer o seu jogo, você pressionar. E como eu falei também, né? Colocar pontos, né? Eles colocaram pontos, foram pra cima, pontuaram o máximo que tentaram. Tentaram algumas quartas descidas, talvez até que eu não tentaria, né? Foram até mais arrojados, né? Ali eu acho que nos 10 pontos tava 7-0, fizeram correto, né? Tentaram uma falta, cavar uma falta, não conseguiram, chutaram o field goal. Aliás, destaque pro Elliott, muito bom jogo pro Elliott, um cara que vinha sendo cobrado, ontem foi excelente, 16 pontos para ele, chutou um field goal de 50 jardas, chutou um field goal de 48 jardas. Então um cara que botou o time no jogo, pontuou, contribuiu com toda certeza para esse título. Jalen Hurts MVP, entrando num patamar novo. Saquon Barkley coroado aí essa transferência. Saiu do Giants, né? Foi para um time muito melhor, um time muito bem construído, um time que tem um projeto, um time que tem um quarterback, não um time que acreditou que ainda que 2 anos de 40 milhões, achou que dá um contrato de 2 anos pro Daniel Jones, 4 anos 40 milhões, ainda que tenha se desfeito desse contrato ao término de 2 anos. Mas é você dispensar muito um talento, e o talento vai procurar sempre o melhor lugar para ele vencer. Acho que o running back não vão receber tão bem quanto poderiam receber, porque a liga, querendo ou não, é uma mundial que há em fartura, mas o talento do Saquon Barkley foi recompensado, e o interesse dos Eagles, a agilidade, a ambição de trazer bons jogadores, tanto via draft, jogadores realmente capazes de entregar resultado, ou também via ali free agent, como o A.J. Brown, por exemplo, que ontem anotou seu touchdown, foi muito importante, merecedor demais, grande jogador também. Toda essa defesa, toda essa equipe, croações de um trabalho muito bem feito, um futuro bem promissor aí no Philadelphia Eagles, que hoje, né, após ser campeão, acho que se coloca fundamentalmente como o principal time da NFC, né, assim como o Chiefs para a NFC, acho que os Eagles se colocam como o principal time da NFC, né, tem ali um concorrente muito forte que é o San Francisco 49ers, mas não venceu ainda, né. Como para você ser o concorrente, você tem que vencer. Apesar dos Rams terem vencido, o núcleo que venceu aquele Super Bowl contra os Cincinnati Bengals é um núcleo que já praticamente não existe, né? Os principais jogadores, né? Aaron Donald e Ramsey, o próprio
Cooper Kupp já não é mesmo jogador, então, mas estão reconstruindo, acho que é um time que tem muito futuro também. Do outro lado a gente tem o Kansas City Chiefs ainda soberano e os outros ali tentando brigar por alguma coisa. Vamos ver como é que vai vir os próximos times, mas a princípio nesse momento só os dois principais times já entrarão, na minha opinião, como favoritos para repetir esse Super Bowl. Querendo ou não, foi o segundo que aconteceu dentro de 3 anos, então poderíamos ter novamente acontecimento. Fica aí a tristeza talvez de não ter presenciado a história com o tripete de Patrick Mahomes, mas também fica aí a lição, né, e a revanche, né, a quebra de tabu, né, um quarterback desde do John Elway, né, que foi o último quarterback que jogou no Super Bowl pela primeira vez, perdeu e ainda conseguiu ganhar um título na sequência da carreira. Ele foi a 7, né, do 7 ele foi a 5, perdão, do 5 ele venceu 2. E o Jalen Hurts agora chega ao seu primeiro e vence. Uma boa notícia aí para Backport, para nosso querido Joe Burrow, né, alguns dos jogadores aí que perderam para o Patrick Mahomes, por exemplo. Lamar Jackson e Josh Allen ainda não jogaram o Super Bowl, mas eu acho que tem, se eles conseguirem dar na sequência e fazer uma boa temporada ano que vem, que podem chegar também. E os Eagles aí se colocam no patamar de bicampeão, pentacampeão, 5 títulos, né, contando toda a era da NFL. Então é isso, galera. Kansas City Chiefs derrotado, o tripete não acontece. Grande título, Philadelphia campeão, bicampeão, 5 títulos em toda a história da NFL. Segundo Super Bowl, né? Segundo Super Bowl nos últimos 15 anos, nos últimos 10 anos, né, se você botar 2015, 2025. Mais um campeão na década aí, se une a Kansas City Chiefs, Rams, Tampa Bay Buccaneers. Coloca a NFC novamente um título à frente. Então, cara, é espetacular o que a gente viu. É um privilégio ter acompanhado essa equipe essa temporada. Uma grande jornada, grande notícia pro Jalen Hurts, cara, que é um cara que tem uma história de vida muito fabulosa, né? Foi titular do Alabama, saiu ali pro Tua entrar, teve que se transferir, conseguiu ser draftado, chegou como reserva, foi quebrando barreiras, chegou como titular. Teve uma desconfiança no passado, ele, Nick Sirianni, muita gente pensando que tinha que mudar, mandar o treinador embora. Saiu o coordenador, o Kyle Moore deve ir embora novamente. Então o cara vai praticamente pro quarto coordenador ofensivo diferente, todo ano entregando números. A gente fala de Josh Allen, a gente fala de Patrick Mahomes, a gente fala de Lamar Jackson. Cada vez eles tiveram pelo menos 2 ou 3 anos com o mesmo coordenador ofensivo, isso ajuda muito. Diante mudando toda a temporada, talvez seja até isso um dos motivos do tal processamento lento que a gente falou dele tanto durante essa off-season, esses playoffs. Então é isso, cara. Vou ter live mais durante a semana, vou falar sobre mais algumas coisas sobre o Super Bowl, mas aqui foi mais um apanhado, né? Não deu pra mim fazer o vídeo depois do Super Bowl, tinha que trabalhar hoje cedo, 5 horas da manhã, mas tô gravando aqui 5 horas da tarde. Deixei o vídeo do primeiro tempo ontem pra vocês, a live também, muita coisa. E vou fazer mais conteúdo essa semana também. Então é isso, galera. Philadelphia Eagles campeão, 40-22. Jalen Hurts MVP, grande jogo, um atropelo. Kansas City Chiefs fica pelo caminho, o tripete novamente não acontece. E o Green Bay Packers segue sendo o último e único tricampeão da NFL, contando a antiga NFL e a nova NFL, né? Contando toda a história da NFL, né? Não só era o Super Bowl, mas era o Super Bowl, a gente segue sem um tricampeão. Mas já teve uma revanche, né? Do lado dos Eagles. Os Eagles têm uma tradição nisso aí, né? Perderam pros Patriots no segundo Super Bowl, ganharam. Perderam pros Chiefs no segundo Super Bowl que eles jogaram e ganharam. Perderam pros Raiders, quem sabe se jogar o próximo pode ser quem ganhe. Então é isso, os Eagles aí vão criando sua história, um time de muita tradição, uma torcida magnífica e campeão do Super Bowl da temporada de 2024. Beleza, galera? Deixa o like, se inscreve no canal, segue nas redes sociais, tamo junto. Voltamos com mais conteúdo sobre a off-season, sobre o Super Bowl e muito mais. Beleza, galera? Fui!